Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho trazendo aí as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar, trazer suas cabeçadas para que a gente tente não repeti-las. Agora já não falo nem mais um pós-Covid, se Deus quiser, essa porcaria aí. Tava vendo as notícias aí, a gente está gravando aqui em janeiro, início do ano, e algumas notícias aí meio negativas aí de Japão, China, mas se Deus quiser, vamos chutar isso para lá. Hoje, grande ortopedista, doutor Leonardo Adeu Ramos. É Adeu, Léo? Adeu Ramos. Adeu Ramos, médico ortopedista, especialista em medicina do esporte, residência, especialização, doutorado, o cara é todo acadêmico aí da medicina. O pessoal fala que o pessoal do ortopedista não gosta tanto de estudar, é um negócio de mão na massa, né? Mas o Léo aqui é um cara aqui que adentrou aí a parte acadêmica aí, estágios pelos Estados Unidos, muita ênfase na cirurgia do joelho, o cara manda na Paulista. Fala, doutor Leonardo, me conte, tudo bem, cara? Fala, Ricardo, tudo bem? Essa parte do manda na Escola Paulista vai ficar feio pro meu lado. Não mando nem em casa mais, viu, cara? Mas, pô, agradeço aí a introdução, muito legal aí. Um abraço a todos que estão ouvindo a gente. Espero que esse papo agrade a todos aí, para ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas que a gente nem a gente sabe. Olha, tem aquele negócio, o todos não vai, cara. É aquele negócio, né, cara? Então, assim, a unanimidade sempre tem um quê de limitação. Então, assim, vai ter, é bom, os haters sempre tem que aparecer. O canal ele só cresce dessa forma, tá? Sim. Não tem que ter gente falando mal, cara. Não vem com esse negócio só de carinho, não. Manda para os inimigos teus aí para os caras te criticarem, pô. Não, vamos embora. Eu costumo dizer que a história não reconhece os covardes, né? Vamos para cima. Beleza. Vamos lá, Léo, conta aí para mim, me fala aí. Início de estrutura. Não sei se todos sabem, mas esse cara aqui é o carioca mais paulista que tem. Fala aí como é que é teu início de vida e constituição familiar aí. Legal. Pô, eu nasci numa cidade chamada Barra Mansa, né? Barra Mansa é uma cidade que é no... O pessoal daí de São Paulo não conhece, não. Não conhece. Conhece, talvez tinha até a divisa, né? Até Queluz o pessoal conhece. Depois quem vem pela Via Dutra, daí vem Itatiaia, muito legal, lugar turístico, né? Aí depois vem ali Resende e Barra Mansa. Uma cidade pequena do interior do Rio. Meu pai trabalhava na indústria alimentícia, né? Na Nestlé. E aí em 88 recebe aí uma promoção, etc. E vem para São Paulo e aí viemos todos nós, né? É interessante que a gente... Tenho dois irmãos mais novos, né? O Fabrício e o Rafael. Nenhum dos dois são médicos, um trabalha com publicidade, o outro trabalha com cinema e trabalha com eventos, né? Então, na família, o único médico, né, da família fui eu. E tua mãe ficava mais em casa cuidando de vocês? Trabalhava também? Como é que era a infância de vocês? Meu pai trabalhava na parte de recursos humanos da Nestlé, então recursos humanos é uma área que requer muita viagem, visitava a fábrica para lá e para cá, mas minha mãe é uma pessoa que, vamos dizer assim, tinha uma certa inquietude, ela não ficava em casa. Minha mãe, ela fez administração de empresas, trabalhava em Barra Mansa com meu avô na administradora de imóveis, e aí montou depois, na época, com certeza muitos não ouviram falar disso, nem sabem o que é, mas minha mãe montou uma videolocadora, né? Então, isso existiu, sim. Existiu. Montou uma videolocadora, e aí nós viemos para São Paulo. E é interessante porque minha mãe tem um exemplo... Mas peraí, deu certo a videolocadora, cara? Deu super certo. Ela, até enquanto existiu o vídeo cassete, estava em ação. Mas ela veio para São Paulo com meu pai, em 88. Nós viemos todos, né? E aí ela ficou um tempinho sem trabalhar e logo foi trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, né? Foi fazendo um cargo de gerência no Grupo Pão de Açúcar. Então eu tinha pai e mãe trabalhando com pessoas, né? Isso é uma coisa muito legal porque te dá algumas nuances, né, de como lidar com as diferentes, né, tipos de pessoas, de comportamentos, e é um ensinamento muito interessante, porque numa loja, por exemplo, como o supermercado, né, minha mãe fala muito isso, né, aquela coisa do cliente tem sempre razão, né,
Você tem que engolir alguns sapos e saber contornar e virar o jogo, tornar aquela pessoa que estava ali insatisfeita com o serviço, ou reclamando até, às vezes, talvez injustamente por alguma coisa. Ela conta que um famoso artista aí uma vez foi lá reclamar de um bacalhau que estava estragado e fazendo um escândalo, né, porque é artista, Uhum. e nem tinha sido comprado na loja dela, mas ela deu um novo para ele, deu um presentinho, pediu desculpas e ele depois ficou super agradecido. Então, essas lições eu tive muito com a minha mãe, tive muito com meu pai, de como gerir esses conflitos aí. Muito legal. E me diz o negócio, desempenho acadêmico. Você era que puxava os irmãos, era o pior aluno dos três? Como é que era esse desempenho de vocês em casa? Tinha muita cobrança dos seus pais? Ninguém te ligou antes e brifou, não, né? Que está parecendo um briefing da minha família contigo, cara. Na verdade, assim, até porque não foi um assunto agora de um churrasco do dia primeiro lá com a família, né? Agora na virada do ano, 2 dias atrás. Eu Sabe que esses aparelhos hoje leem tudo que a gente fala, né, cara? Então já deve chegou ter. até mim de alguma forma. Foi a Siri ou foi a Alexa que estava aqui. O, a gente estava conversando sobre isso. Eu, quando cheguei ao colegial, até por influência de um tio meu que eu tinha, a gente passava férias na praia, eu gostava de mergulhar, eu gostava de ciência, eu gostava de biologia, laboratório, microscópio e coisas ao ar livre, esporte ao ar livre. Então, eu gostava de escalar em Itatiaia, gostava de mergulhar. Aí meu pai chega para mim e fala, e aquele conceito, né, Mergulhar, pesca submarina? pesca submarina, fazia Ah, legal. caça submarina. E Uhum. aí meu pai falou assim, aquele conceito, não, ou você tem que ser, faça o que você gosta, desde que seja médico, engenheiro ou advogado, né? Aquele conceito que a gente sabe. E aí ele falou, olha, você vai fazer biologia, você vai, já custou, é só legal no vídeo, mas no Brasil não Uhum. tem essa coisa de expedição, que você vai virar professor de biologia, é isso mesmo que você quer? Aí com essa minhoca na cabeça, até que eu conheço um amigo no colegial, esse amigo fala para mim assim, pô, vamos fazer medicina. Falei, e chamava Fares. Eu falei, Fares, eu não gosto de ver gente doente, não, cara. Não gosto de ver secreção, catarro, essas coisas, me dá sangue, pô, não é minha praia. Ver gente sofrendo. Não, mas, pô, na medicina tem microbiologia, tem imagem, tem outras especialidades que você nem vai ver paciente se você quiser. Vamos conhecer a faculdade de medicina? Vamos. E aí tinha uns passeios que você ia conhecer a faculdade de medicina, e a gente foi conhecer uma faculdade de medicina da PUC de Sorocaba. Eles pegavam um ônibus, você passava o dia lá para conhecer, e aí e esse amigo, muito influência desse amigo, eu fui fazer medicina. Mas quando eu entro na faculdade de medicina, eu fiz Santa Casa de São Paulo. Peraí, ele fez também? Ele não, ele voltou, ele é de Belém do Pará, ele voltou para Belém Sabia, do rapaz! Pará. Mas virou dentista, Rodolfo. fez odonto e voltou para Belém. Ele era de Belém do Pará. Mas eu fui fazer medicina. Mas quando eu entrei, eu falei, pô, eu gosto de esporte. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto da atividade de ao ar livre. Que especialidade que tem, assim, medicina do esporte. Aí eu acho que isso vai ser uma coisa legal, que eu vou ficar junto com o atleta. Pô, sério? Durante a faculdade você já teve uma visão Eu já, disso? eu já entrei com essa pegada, falei, não, eu quero mexer com medicina do esporte. Aí, na época, quer dizer, eu entrei na faculdade em 95, 94, eu falei, bom, não existia essa especialidade médica. Ou você fazia cardiologia, ia cuidar de atleta, ou você fazia ortopedia, ou você era médico de clube, quer dizer, os grandes médicos aí de clube que a gente vê, os mais antigões, eram médicos que vivenciavam o ambiente de clube, né? E por estar ali próximo, viravam médico do clube, né? Gostava muito de Uhum. futebol. Então eu tinha esse caminho. E eu fui fazendo a faculdade com o olho na cardio, com o olho na ortopedia. E fui levando a faculdade na Santa Casa até chegar na residência. E aí, na hora de eu optar por residência, aí vem aquela soprinho no ouvido. Não faz uma especialidade que tenha procedimentos, né? A gente ouve muito isso. Aí, pô, não tem muito procedimento clínico, faz o que aí você pode fazer. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer ortopedia. Então, a minha entrada na ortopedia, ela foi com esse foco da medicina do esporte, né?
E isso aí, teus pais se intrometiam nessa tua tomada de decisão aí durante a faculdade? Você já morava sozinho, morava com eles? Como é que era a tua realidade durante a faculdade? Morava com eles, né? Aqui, eles vieram para São Paulo e eu dei uma sorte grande aqui, porque a Nestlé ficava na Vida na Consolação, na Rua da Consolação. Hoje é um prédio do Colégio Mackenzie, da Universidade Mackenzie. Aquele povo vindo do interior para cá, né? Do interior do Rio para cá, onde que nós vamos morar? Vamos morar perto do trabalho para ficar fácil. Sim. Porque você não conhece São Paulo, não conhece nada, então, sem querer, ou com algum grau de casualidade, a gente foi morar em Higienópolis, no bairro de Higienópolis, que é do lado do Colégio Mackenzie, que é do lado da Nestlé. E depois, por coisas da vida, eu fui estudar na Santa Casa, que fica no mesmo bairro. Então, eu tinha esse privilégio, eu ia a pé para a faculdade, ia a pé para o plantão. Pô, tu almoçava em casa, cara? Não me ouçam meus R+, mas às vezes eu dava uma fugidinha, falava que ia ver o exame e ia para casa. Mas não era raro, era difícil. A residência na Santa Casa era pegada. Caramba, você dormiu muito de tarde, hein, cara? Putz, agora eu te entreguei, hein, cara? Olha, não o tanto que eu gostaria, mas eu dei umas dormidinhas, assim, dava umas escapadas. Olha, não tem nenhuma possibilidade desse pedaço ser editado, hein? Vou já te falar aqui, cara. Eu já estava te passando um zap aqui para editar. Não, estou de brincadeira. A ortopedia na Santa Casa é uma ortopedia, era muito exigente, era uma ortopedia muito forte. Assim, você tinha possibilidade, óbvio, de dar uma escapadinha aqui e ali, mas o nível de exigência da ortopedia da Santa Casa... 3 anos, né, Léo? Eu fui uma das turmas, as últimas turmas que, até a minha turma para trás, na Santa Casa, e por algum motivo que eu não sei te dizer agora, eram 4 anos. A pessoa prestava a prova de título no 4º ano só. Você continuou na Santa Casa depois, né? Não, eu fui para Paulista. Aí eu fiquei na Santa Casa e com essa cabeça de fazer medicina do esporte, aí no meu ano já eram 3 anos de residência. Aí também aqui, hoje é dia das confissões, né? Eu, junto com o R3, eu fiz um curso de medicina do esporte na Paulista à noite. Eu chegava para os caras do plantão, falava assim, moçada, segura o plantão aí que eu vou para o curso. Contra as leis da física. O dia que chegava alguma cirurgia, eu falava, eu faltava lá, tinha 75% de falta. Então, junto com o meu R3, eu fiz medicina do esporte, que era um curso de especialização, e aí acabou a residência. Santa Casa não tinha grupo de medicina do esporte, ainda nem de trauma do esporte. Tava se criando um grupo naquele ano, né? Mas muito incipiente, e aí eu, por contingências da vida lá, que aí fica uma história muito gigante, eu acabei indo para Paulista, e aí fui fazer trauma do esporte. Peraí. Mas você fez ortopedia na Santa Casa primeiro? Fiz ortopedia na Santa Casa. Você fica 9 anos na Santa Casa, então? Fico 9 anos. E aí, queria ter feito o trauma do esporte lá, mas não consegui fazer, porque não tinha o grupo estava em formação, não existia uma estrutura para abarcar um R4, vamos dizer assim, né? Então, eu tive que ir para Paulista lá com o Centro de Trauma do Esporte, na época, o chefe, Moisés Cohen. Me diz um negócio. Quem que era? Moisés Cohen. Tá. Me diz um negócio. Nenhum pensamento de ir para fora do país, ou mesmo sair de São Paulo? Era o melhor lugar que você podia ter ficado aqui no Brasil? Como é que foi essa questão de escolhas aí, decisões? Olhando para trás, fica mais fácil, né? Naquele momento eu queria poder ter meu dinheiro, sabe? Então eu queria dar plantão, eu queria trabalhar, eu queria operar, pegar a mão, eu queria naquele início, naquele momento não tinha essa visão de sair, né? Eu tinha a visão de pegar o máximo de experiência possível para ter independência. Não que eu quisesse sair da casa dos meus pais, não, estava ótimo ficar na casa dos meus pais. Eu tinha apoio, tinha carinho, tinha tudo o que eu precisava com meus pais. Mas eu precisava ter ali uma sensação de que eu quero dar um passo, eu quero ter a minha grana, eu quero começar a juntar dinheiro, eu quero pensar no meu futuro. Então, logo comecei a dar plantão, trabalhava com aqueles cursinho ensinando, quer dizer, tentava
ali jogo sempre que dava levantar uma grana. Então, não pensava nisso. Hoje, olhando para trás, meus dois irmãos fizeram isso, né? Terminaram a faculdade, um foi morar em Londres e o outro, meu irmão, foi morar em Portugal. Meio que um sabático, fui estudar inglês, fui estudar línguas e foi um sabático. Todos os dois vieram com a cabeça totalmente mudada, com pensamentos espetaculares, assim, para eles, para os dois, eu tenho certeza que, e eles falam isso, foram capitais para muitas tomadas de decisão na vida deles, super importantes. Nós tínhamos um núcleo familiar muito forte. Então, sair desse núcleo familiar forte e viver por si, né, ainda mais em um outro país, língua diversa, deu para eles uma experiência ímpar, né? Ímpar. Então, olhando para trás, talvez eu pudesse ter aquela coisa do sexto ano que vai para o exército, né? Eu fico dizendo, será que eu não podia ter feito um ano de exército? Será que eu não podia ter ficado um ano fora? Mas aí eu queria logo ter o título de ortopedia, queria ali naquele momento ainda não tinha essa visão de ir para fora. Isso aconteceu mais para frente, né? Já depois do R4, aí sim veio essa necessidade bom, agora eu vou para fora. Que para mim foi espetacular. E durante faculdade, em relação a monitoria, plantões, como é que era a tua busca? Isso é um negócio que muitos estudantes têm me perguntado em direct no Instagram. Eles me dão esporro, que eu abordo pouco isso daqui nos episódios. Como é que foram as tuas escolhas em relação a um período de 6 anos aí de faculdade? Na faculdade, eu tive um período que era muito voltado à coisa da atlética, né, de participar da vida acadêmica da faculdade. Então, eu fui tesoureiro da atlética, depois fui um ano conselheiro da atlética. Então, eu tinha essa vivência muito voltado. Lembrar que não tinha nada de liga, né? Essa tecnologia aí que criaram aí nos últimos anos. Não tinha nada, era na raça. Aprendi a fazer livro caixa mesmo, no lápis, né? Tinha que prestar conta, assinar cheque, então era uma época e não podia quebrar a atlética, né? Você fazia as festas e comprava roupa, uniforme e tudo, correr atrás de patrocínio para bancar. Então, no meu ano de atlética, por exemplo, foi o primeiro ano que a gente conseguiu um patrocínio full, né? Antigamente os patrocínios eram por modalidade, então a modalidade do vôlei, correr atrás do seu patrocínio, basquete, correr atrás do seu patrocínio. Eu consegui um patrocínio para toda a Atlética, nós conseguimos, né? Óbvio que não foi eu, mas a Atlética conseguiu um patrocínio para toda a faculdade, com agasalho. A gente tinha ali um planejamento de cada vitória fazer foto e mandar para o patrocinador, que era o Bioclínico, né? A rede de coisa de laboratório de análise bioclínico, e tiramos foto com o troféu, ficamos em segundo lugar geral na classificação, fomos levar o troféu lá na bioclínica. Eu pensei que fosse a Nestlé, pô, já ia ter certeza que você tinha trazido. Pô. O Compliance não ia deixar, né? Naquela época já era forte, da Nestlé. Até que a gente tentou, viu? Vou falar a verdade para você, a Nestlé patrocinar. Coitado do teu pai, cara, coitado do teu pai. Coitado, eu estava arriscado. E eu comecei também a fazer uma coisa muito legal, que era acompanhar cirurgias. Então, o que eu fiz? Eu fui bolsista do CNPq. Durante a faculdade? Durante a faculdade. Então, eu fui bolsista do CNPq, então eu ganhava uma bolsa do CNPq para fazer pesquisa, quinto, sexto ano. Né? Isso era legal porque você tinha que administrar a conta, porque eu comprava rato, eu tinha que pagar o rato no biotério. Eu tinha a obrigação de ir lá e fazer os testes nos ratinhos. Então, aqui isso dá uma experiência muito legal para a gente, né, de você realmente ter um controle de alguma coisa de verdade, não alguém fazendo para você. Se eu não fosse lá no biotério dar comida para os bichinhos, eles morriam. Né? Então, e se eu também não tivesse resultado da minha pesquisa e apresentasse o resultado de alguma maneira, também não ia adiantar. Então, a partir do momento que eu comecei uma pesquisa, eu tinha que terminar. Isso dá um senso muito interessante, né, até de cobrança nessa área médica. E aí tinha um cirurgião que ele chamava os alunos para, na verdade, a gente instrumentava. Qual era a função nossa? Chegar mais cedo no hospital, tirar a história do paciente, escrever no prontuário a história, dava para ele olhar, ele conferia, carimbava, assinava.
a gente fazia o exame físico, escrevia, carimbava, assinar, e mostrava para ele, ele discutia com a gente ali aquele exame físico. Depois a gente entrava em campo, isso a partir do terceiro ano, entrava, afastava, lá depois de muito tempo eles deixavam dar uns pontinhos, e você participava da cirurgia e ao final você que era o responsável em fazer o curativo, né? Ia junto, participava junto de conversar com a familiar e ali você tinha existia um bip, né? Essa também a geração nova não sabe o que é, mas tinha um bip que a gente andava. E aí... Tu tá se entregando muito, Léo. Caramba, meu Deus do céu, cara. Tá duro, vamos mudar de assunto. Você tem essa tua cara de novo aí, cara, que meu Deus do céu, cara. Costumo dizer que eu não rodei com o pneu murcho, viu? Por isso que tá assim, mas... mas podemos mudar de assunto, podemos falar coisas mais atuais. O bip era duro, tocava o bip... Ajudou muita gente, né, pô? Pô, valeu a pena enquanto tinha. Até pouco tempo estava guardado em alguma caixa aquele bip lá. E isso foi legal, era uma coisa legal. E as escaladas desapareceram no período de faculdade? Elas continuaram no período da faculdade, ficaram... A escalada, ela exige... Eu não estou no Rio, né? O Rio tem um relevo privilegiado, né? Você vai ali, escala e volta, né? Aqui em São Paulo não tem muito isso, então você tem que viajar para fora, né? Viajar para alguma cidade aqui próximo, Campos do Jordão, Bragança Paulista, Atibaia. Então, exige ali um dia inteiro ou um final de semana. Então, a faculdade vai apertando, você diminui as suas escaladas, né? E, ao mesmo tempo, depois de formado, você começa também a rodar plantão, mas aí não vou escalar, e a turma da escalada que não é médica, né? A galera vai e vai, né? Aí você vai perdendo um pouquinho o ritmo, né, da coisa. Ainda adoro ainda a montanha. Até antes da pandemia, levei meus pais para conhecer lá o Parque Nacional de Itatiaia, lá em cima, na Agulhas Negras. Então, fizemos uma caminhada lá, tiramos várias fotos. Então, eu continuo com essa paixão, vamos dizer assim, mas hoje com muito menos intensidade, né, do que eu fazia antes. Mas é igual andar de bicicleta? Eu sou ignorante, não conheço. Sabe o que muda? Você que sabe escalar, quer dizer, escalar, você não desaprende a escalar. Mas quando você é mais novo, você não pensa muito nas consequências, ou nas possibilidades, melhor dizendo, né? Então, você está escalando ali, e a escalada, ela exige um nível de concentração e de equilíbrio que você tem que focar no problema que ela te apresenta ali para você resolver. Então, eu vou botar a mão aqui. É um jogo de xadrez, né? Um jogo de equilíbrio, em que a natureza te desequilibra e você, através da sua mão e do seu pé, você tem que se equilibrar de novo e buscar um ponto de equilíbrio, e isso é um xadrez. Então, você tem que estar muito focado nos movimentos que você vai fazer, né? E para resolver esses problemas que a rocha te entrega. A partir do momento que você está ali, começa a pensar, mas será que essa corda é boa mesmo? E se eu cair, será que eu vou ralar o joelho? Será que essa cadeirinha que eu estou usando, esse baudrier, aguenta? E será que meu capaz... Quando você começa a pensar nas possibilidades, você não consegue mais escalar. Quando você é moleque, você não tem esse pensamento. Quando você tem muitas obrigações, se eu ralar minha mão, amanhã eu não consigo operar. Essa rocha aqui está muito abrasiva. Então, muda a maneira de você encarar as coisas. Você é menos arrojado, você vai mais na boa, né? Quer dizer, muda um pouquinho o enfoque. Eu lembro que da última vez que eu fui para a Pedra do Baú, quem conhece Campos de Jordão, né, uma pedra super bonita lá, super exposta, eu estava com um conhecido de lá, de Campos de Jordão, e aí num pedaço que a gente anda até sem corda, um pedaço, uma escalaminhada, e meu pé escorregou. Assim, não tinha risco de eu cair, eu não ia morrer, mas meu pé escorregou. Ali, houve uma descarga de adrenalina, uma descarga energética, meu cabelo arrepiou, fiquei pálido, o cara falou assim, você está passando mal? O coração apavorou, mão suada. Aí eu percebi que é o seguinte, pô, a gente tem que se posicionar. Não, ainda na época eu não tinha. Eu comecei a me posicionar e falei, pô, acho que é melhor eu começar coisas menos arrojadas. Então muda a forma de encarar. Mas você sabe, se precisar ir lá e subir, tamo junto, vamos embora. Aí tu saiu da escalada para bocha, porra. Bocha, gamão. Não, você sabe que
Você está falando dessa mudança, tem uma mudança muito interessante disso daí. Vou contar uma história. Se eu estiver falando muita coisa, você me corta, hein? Nada, relaxa, vai te bronca. Atlética, né? O cara da Atlética gostava de fazer esporte, contei essa história minha toda, adorava ao ar livre, ia pescar, mergulho, blá, blá. Chegou um momento da minha vida agora que eu virei sedentário. Era o doutor sedentário, operava, etc. Veio a pandemia do Covid. Peguei Covid logo no começo, tive sintomas gastrointestinais, tive diarreia e febre só, não tive nada respiratório, bem no comecinho, março, lá atrás. Passou um tempo, no outro ano, de novo, acordei uma segunda-feira com uma febre, com diarreia de novo. Falei, não é possível que eu peguei de novo Covid. E aí eu fui numa colega infectologista amiga, liguei para ela, falei, Fernanda, eu tô indo aí, pô, não é possível que eu peguei esse negócio de novo. Tô indo aí para te dar uma olhada, tudo mais. Exame daqui, exame dali, vai, etc. Faz estômago, faz etc. Exame de sangue. Resumo, não era Covid. Mas ela olhou e falou assim, peraí, seu colesterol, 400 e pouco, seu açúcar, 110, hemoglobina glicada, 9,6. Você é aquele cara mesmo da atividade física, da atlética, 90 e poucos quilos? Pô, me deu uma bronca, me deu um esporro, uma puxada de orelha. Falei, pô, tem que voltar. Então, hoje, qual que é o meu esporte? Eu faço uma natação, vou lá no clube, nado, né? Tento nadar o máximo que eu posso, às vezes que eu não vou, dou uma corridinha. Então, tive que me adaptar aí, tive que colocar na minha rotina Não, a mas você atividade está física bem, de novo. você voltou pro peso? Não, ainda não. Bom, agora final de ano não vale falar em peso, né? Pelo amor de Deus, nós estamos dia 3 de janeiro. Você falar em peso, ela é quem gosta de tomar uma cervejinha e bater tirar uma resenha, final de semana foi puxado. Mas dá para chegar. Mas dá para chegar no peso. Se você é mais que disciplina. É uma coisa que a gente já havia conversado, né? A gente tinha conversado um pouco antes, né? É mudança do estilo de vida, sabe? Se você pegar a tua rotina, teu dia e acrescentar coisas, então a partir de agora eu vou começar a fazer isso, vou começar a nadar, eu vou começar na academia. É o empresário que vai lá no consultório e fala assim, Léo, agora então, beleza. Então você me orientou a fazer atividade física. Eu senti que você saiu pela tangente, você começou a pensar nos seus pacientes, que você fica falando para eles perderem peso para melhorar o joelho, pô. Pô, mas se você vai um cara que fuma no seu consultório, ele vai falar para você, doutor, eu sei que você vai falar para eu parar de fumar. Eu sei que eu tenho que parar, mas como que faz? Né? Atividade física também, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas como que faz? E que eu respondo para eles, e que serve para mim também, é isso, né? Não adianta você acrescentar coisas na sua vida, você tem que mudar o estilo de vida. E a mudança do estilo de vida, ela passa por concessões, né? E ela passa por... e as concessões, às vezes, são duras, né? E ela passa por uma análise do momento que você está vivendo, que você tem que ter com os olhos de quem eu vejo de fora. E isso é duro, né? Então, por isso que ele fala, pô, não adianta eu querer achar que agora eu vou voltar, tem academia de escalada aqui, eu vou escalar, vou de pedal, agora eu vou para o consultório de bicicleta. Não vai dar certo. Choveu, tem acabou. Cartilha, Léo? Tem cartilha de escalada, cara? Ou escalada parece ser algo muito intuitivo e, obviamente, que requer muita repetição, né? Mas, assim, tem uma teoria? Não. Existem cursos de escalada, eu acho que a maioria dos cursos, eles passam por, basicamente, medidas de segurança, né? Eu fiz um estudo, um trabalho em 2003, eu fiz um estudo, eu peguei escaladores de escalada esportiva e fiz um questionário, uma avaliação com esses caras. Nós começamos com 93 escaladores competitivos e chegamos a 213. E aí uma das perguntas era assim, você se considera um atleta? Sim ou não? Curiosamente, 43% dessas pessoas não se consideravam atletas, né? Isso lá em 2003. E, portanto, não existia um treinamento físico para aquilo, não existia uma cartilha de prevenção para lesão, para nenhum tipo de lesão. E o que se fazia de curso? Como faz um nó, como faz se atar um nó para você, esse nó ser um nó seguro? Como é que eu pego lá e prendo na parede lá os grampos, etc., para que eu não caia, né? Para que eu fique como é que eu faço um primeiro socorros ali, minimamente? E isso fazia com que o número de lesões na escalada esportiva no Brasil era um número que era grande,
mesmo sem a escalada esportiva ser um esporte que dá muita lesão. Nós tínhamos muita lesão porque os caras que chegavam num nível um pouco mais alto esbarravam num limite que era técnico, na verdade, né? Então, eu acho que, assim, hoje, como eu estou fora desse meio, eu não sei se existe uma cartilha especialmente de como fazer o movimento, ou como, é uma coisa muito intuitiva, né? Extremamente intuitiva, né? E física, né? E aí você diferencia o escalador de rocha, que é o cara que vai passear e vai fazer uma caminhada, vai no horto, vai, sei lá, em qualquer lugar desses e passa o dia contemplando a natureza e escalando, a escalada natural, daquele escalador de escalada esportiva indoor, né? Que é uma coisa muito mais física, né? Mas eu considero ainda que a escalada ela passa por dominar a técnica, porque o risco é controlado, mas o risco nunca é zero. A pedra que você segura, ela pode quebrar, né? Você pode encontrar uma vespa, uma marimbondo. Aconteceu comigo. Estava escalando e achei uma caixa de marimbondo no meio do caminho. Fui atacado por marimbondo, né? Que beleza. Quebrei meu calcânio nessa vez. Que é uma história interessante também. Desabou? Eu estava escalando uma via nova e aí eu precisava chegar um momento que eu precisava parar e prender aquelas chamam nuts, né, que são fixações provisórias na pedra. Quando eu olhei aquela coisa e palpei mais acima e notei que ali tinha um platô maior que eu pudesse parar e realmente descansar os braços, eu falei, vou subir mais um pouco e paro nesse platô, que vai ser mais confortável para eu parar. E aí eu faço a parada lá, em vez de fazer aqui embaixo. Quando eu cheguei lá e tinha um abauladão de pedra, eu fui contornar ele, botar a mão por trás, minha mão entrou dentro do vespeiro. Elas vieram em cima de mim, eu segurei a corda, desequilibrei para trás e caí. Nesse pêndulo que eu fiz, né, chegou no momento que, como foi um pêndulo um pouco maior do que o normal, esse grampo que eu tinha colocado aqui para me segurar soltou. Então eu continuei caindo. E aí fiz um pêndulo completo. Para eu não bater na pedra, eu botei o pé para frente, e aí o pé bateu na rocha. Obviamente, continuei tomando picada de abelha e desci tudo, né, de marimbondo, e saí correndo pelo mato. Me escondi lá no mato e quebrei o calcanhar. Não foi uma fratura grande, nada grave, não precisou operar nada, mas quebrei. É um imponderável, quer dizer, você vai encontrar lá um caixa de abelha, talvez eu devia ter olhado antes. Dá para andar com o calcanho quebrado, cara? Putz, eu andei no R1, na ponta do pé, cara. Eu estava no R1 de ortopedia. Sabe como é que eu descobri a fratura? Passado umas 3 semanas que eu estava com dor no calcânio, tomando anti-inflamatório, olha o naipe do cara. Eu falei, estava de plantão à noite, falei assim, vou fazer um raio-x só para ver o que está acontecendo. Fiz o raio-x, fixei no negatoscópio. E fiquei lá sentado. Aí passou um R+. Ô, Léo, de quem que é essa fratura aqui? Cadê esse paciente? Pô, vamos internar. Eu falei, essa fratura é minha. Aí o cara, o que é isso? Eu falei, já passou 3 semanas, quer saber? Eu não vou operar nada, e não jogo o jogo. E hoje tem um calcânio mais alargado de um pé do que no outro, mas vivo bem a vida, vamos dizer assim. Por isso que você falou que era um esporte completamente seguro, né, cara? Tá bom, cara. Risco controlado, mas, né, tem coisas que você não controla, né? Pô, um toró, uma chuva, sim, uma tempestade. Então, por isso que exige treino, né? Por isso que exige treino e conhecimento técnico, coisa que naquela época a gente via que não tinha, né? Então, hoje mudou um pouco, a gente tem escaladores top 50 né, competindo. E o que você estava colocando também, que é muito interessante, né? A ausência de medo, né, cara? Não, pouca análise de risco, né? Faz sentido isso. Porque é um jogo que você tem que, todo momento, estar controlando. E por isso que nunca a escalada ela não deveria ser nunca sozinho. Porque um checa o outro. Ou você checa a minha segurança, eu checo a sua, e a gente está escalando junto. Então, há um cheque, depois há uma rechecagem pelo companheiro para ver se aquilo que eu estou fazendo está dando certo, né? E a gente vai subindo e vai escalando, né? O grande problema é o mesmo problema que aconteceu na aviação, aquele caso famoso lá do Boeing que caiu, né? Porque que a porta não estava fechada. Você conhece essa história, não? Não, era pós-crise de 29 nos Estados Unidos. Agora eu não vou lembrar o nome do protótipo, mas a Boeing tinha lançado um protótipo que era para ser o grande protótipo
que ia vender muito, etc. E na feira, lá nos Estados Unidos, uma feira aeronáutica muito famosa, eles resolveram lançar esse avião e toda a imprensa foi lá para conhecer esse novo protótipo da Boeing que ia abalar o comércio aeronáutico, aeroviário, né? E aí o avião taxiou, coisa linda, etc., decolou, e assim que decolou, ele bambeou e caiu. Aí foram fazer uma análise por que aquele avião tinha caído, e ceifado a vida dos pilotos e copilotos, e aí, no estudo, a técnico da análise é que a porta não tinha sido fechada corretamente, então a porta abriu durante a decolagem. Isso fez com que o avião se instabilizasse e caísse. Foi a partir daí que alguns especialistas começaram a criar o tal do checklist, que hoje a gente usa, inclusive, nas cirurgias seguras, né? Então, os pilotos entravam na cirurgia e começavam a fazer um checklist, e aí um checava o outro. E a escalada também leva a isso, quer dizer, eu faço o meu checklist de segurança, você faz o seu, e eu checo o seu e você checa o meu. Na aviação, quando você vê os gráficos de acidente aéreo, os números de acidente aéreo começaram a cair depois que começou a ter o checklist. Mas, curiosamente, depois de alguns anos, talvez uns 15, 20 anos, o número de acidentes começou a subir de novo. E aí foram ver por quê. Porque a automatização do checklist fez com que os caras começassem a ir embora. Então, o cara começou a fazer o checklist tomando um cafezinho, e conversando, e batendo papo, e falando, e aí comia a bola e passava alguma coisa em branco, né? E aí a grande sacada da indústria, de maneira geral, de aviões, foi fazer o quê? Os simuladores. Então, agora, além de fazer o checklist, eu ponho o meu piloto em situações extremas dentro de um simulador e vou repetir, até que isso fique internalizado na cabeça do cara e vire uma ação que ele vai fazer a qualquer custo. Então, hoje, qualquer pane no avião, o piloto ele automaticamente sabe ali as condutas. Eu não sou piloto, não sei, mas existe essa automatização. A gente trouxe isso para a medicina também, o checklist de cirurgia segura hoje é um exemplo típico do checklist, mas nós também fazemos o checklist nas cirurgias aqui no Brasil de maneira, né? Pô, tem cirurgião que eu vejo que fica puto. Pô, a enfermeira pediu para abaixar o meu som, que eu estou ouvindo aqui na cirurgia. Que lado que é, doutor? É lá direito. Não, essa hora é a hora que todo mundo está concentrado. E a gente também trouxe para o mundo médico, né, os treinamentos em cadáveres, os treinamentos em laboratório, para você treinar aquilo, treinar e repetir, fazer cirurgia. Então, por isso que eu acho que os labs hoje são um futuro de treinamento para médico, né? A gente não vai treinar mais em aquela coisa, né? Põe o R1 para operar. Não, ele pode treinar hoje em peças anatômicas, pode treinar exaustivamente em modelos artificiais para ele simular em ambiente mais realístico possível, né? Uma condição para depois ele trazer para a parte prática, né? Então, e puxando para a escalada de volta, né? Isso é fundamental para o treinamento de quem quer fazer escalada. Você tem que não só fazer o checklist, cheque e recheque, mas treinar exaustivamente como se o meu companheiro torceu o joelho, como é que eu vou fazer o resgate aqui, pendurado no meio da pedra? Se você nunca treinou, você não vai saber fazer na hora, por mais que você conheça a teoria, né? Então, bem por aí. E me diz o negócio, como é que é o teu início aí, que você já colocou aí, que queria ter ficado na Santa Casa e não conseguiu ficar, e foi para Paulista, para você chegar aí e ficar mandando na Paulista hoje? Como é que é essa história aí? 2002, 2003? Quando é que começa isso? Eu chego na Paulista em 2003, 2004, vou fazer R4 de joelho no R4 de trauma do esporte, no Centro de Trauma do Esporte da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Na época era um... Então, residentes próximos, doutor Léo, 20 anos para você começar a mandar, hein? Olha aí, hein? Olha aí. Essa parte nós vamos ter que conversar. Tô te arrumando a demissão, cara. Não, o pior que é expectativa e realidade, né? Quem está ouvindo isso aqui vai falar assim, puta, será mesmo que é esse mesmo Leonardo que eles estão falando? Mas eu fui fazer o R4 lá de trauma do esporte. Eram 15 candidatos para 4 vagas. Desses 15 candidatos, 3 eram da própria Escola Paulista de Medicina. Tem muita vaga, Léo? Hoje, no Brasil? Não, hoje. Hoje.
Hoje tem trauma do esporte, tem bastante vaga hoje, tem bastante serviço. Eu não sei, não É? saberia te dizer em números. Fora de São Paulo tem opções. Tem boas opções no Rio, tem boas opções nos grandes centros, né? Nos grandes centros, de maneira geral, tem Paraná, tem BH, com ótimos centros de trauma do esporte. Hoje a coisa e hoje Tá, mas existe uma volta lá, eu te sociedade... interrompi. Bom, 15 candidatos, tinham 4 vagas e e tinha um 3 aluno da Paulista. da Paulista, que óbvio que na entrevista, óbvio que você leva uma vantagenzinha, os professores já te conhecem, né? Mas eu consegui realmente entrar ali e passei entre os 4, né? E aí comecei a fazer o R4 lá na Paulista, o R4 de trauma do esporte. Nessa época, minha visão ainda era medicina esportiva, né? Ela não era uma vez cirurgia do joelho. E eu tinha 2 chefes, né? Um E aí, deles foi que é traumático? Mudança muito grande? Não, Santa Casa, Paulista, como é que foi esse momento não. para você aí? Eu tenho um carinho muito grande e eu não passo pano para ninguém, tá? Então, eu não estou falando isso aqui para fazer demagogia, não. Eu tenho um carinho muito grande pela Santa Casa, por todos lá, tenho amigos lá até hoje, mas a mudança para Paulista foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi um divisor de águas da minha vida quando eu fui para Paulista, e eu agradeço muito hoje a oportunidade que eu tive lá dentro e que eu tenho até hoje, porque, afinal de contas, eu nunca saí de lá, estou lá até hoje. Então, foi realmente um divisor de águas. Eu comecei a fazer lá trauma do esporte, então a residência de trauma do esporte lá era uma visão muito ampla, então você passava em ambulatório de coluna, mão, ombro, joelho, etc. E você tinha lá grandes professores, o professor Moisés Cohen, que é uma pessoa ímpar, né, no meio, e tinha o professor René Abdala. E o René Abdala, então, chega para mim e fala, pô, você não quer fazer um estudo em cadáver do LCP, do cruzado posterior? Eu falei, vou fazer. A gente estava indo de secção ia fazer secção no SVO, no IML, e a gente ia fazer, então já que eu estou lá dissecando para treinar, eu vou dissecar também para essa aqui o professor pediu, e aí eu criei um protocolo, fizemos um trabalho sobre a distância do ligamento cruzado posterior e a cápsula posterior do joelho, as relações anatômicas. Esse trabalho a gente conseguiu uma publicação internacional numa revista importante, que é a Arthroscopy, uma publicação internacional. E aí o René chega para mim e fala, pô, mas pode ser seu mestrado. Eu falei, vamos embora. E continuei trabalhando em cima dessa dissecção. E o René chega uma hora e fala assim, mas eu preciso de um orientador para o doutorado, para eu poder ser livre docente. E você é o que está na linha aí, você está no caminho, você já tem o trabalho, já está no... Vamos fazer o doutorado? Eu falei, pô, vamos embora. Então, esse trabalho virou o doutorado, virou meu doutorado, né? Saíram outras 4 publicações em cima disso. Nós tínhamos 2 alunos de iniciação científica envolvidos nesse trabalho, PIBIC, né, CNPq, com a gente trabalhando. Foi um trabalho super grande, e ali aí mudou a chavinha. Nesse momento que eu publico esse trabalho de cruzado posterior, muda a chave. Por quê? Aquela minha visão que eu ia fazer medicina do esporte, para trabalhar com atleta em clube, me joga dentro da cirurgia do joelho, num tipo de afecção, que é ligamento cruzado posterior, que é uma afecção super difícil de tratar, e pela proximidade do cruzado posterior e a artéria poplítea, naquela época muito temerosa, ninguém queria fazer cruzado posterior porque tinha risco de lesão da artéria poplítea, era difícil cirurgia, demorava muito. E aí, por eu ter feito doutorado com o cruzado posterior, entre aspas, você vira o referência para aquilo, pelo menos para os mais próximos, né? E sim, óbvio, referência porque eu tinha feito o trabalho, porque eu não tinha nenhuma experiência de fato com aquilo, né? Mas as pessoas começam a me chamar, pô, vai ter um cruzado posterior, você não quer entrar comigo? Pô, vamos. Olha, o doutor tal me chamou para trabalhar com ele porque eu fazia cruzado posterior e ele não. Eu comecei a trabalhar. E aí comecei a operar muito cruzado posterior, e aí quando eu me vi, já estava completamente dentro da cirurgia do joelho. Num caminho que poderia ter volta, né? Sempre tem volta. Eu sempre acredito nessa liberdade em que você pode optar por um caminho ou pelo outro, né? Mas ali abriu-se uma porta e uma oportunidade, né? E não era o que eu queria,
não era a minha primeira escolha, não imaginava lá, retrospectivamente, lá 2002, 2003, não me imaginava sendo cirurgião de joelho, fazendo só joelho, não me imaginava publicar trabalho cruzado posterior, não tinha a mínima ideia disso. Mas, em questão de 2, 3 anos, eu era uma referência de uma coisa que eu não era, de fato. Eu simplesmente tinha publicado um trabalho sobre aquilo. Mas eu abracei a causa. Eu falei, não, é uma cirurgia ruim, tem risco de Não, e lesão. peraí, Léo, pô, teve um Mas vamos puta embora. mérito, né? Tava lá no ML e, tipo, podia fazer só o teu e meter o pé, né? Sim, também tem esse lado, né? E para mim, pô, eu podia ter pego o doutorado, enfiado embaixo do braço e caído na vida, né? Mas eu encarei, eu acho que assim, aí, falando em méritos, né, eu acho que aí eu falei, bom, tá bom, então, já que vocês estão falando que eu sou referência, eu não sou, mas eu vou ser, então eu quero ser. Então, eu vou fazer mais trabalho sobre isso, vou estudar a fundo esse tema, né, e vamos embora. E aí, o caminho foi me levando para a cirurgia do joelho desse caminho, né? E quando é que você virou referência? Para Eu não sei se eu você. sou A gente estava referência. conversando daquele eu. Não, peraí, Então, pô. Então, vou mudar aqui a pergunta ah, para não ficar soberba a sua resposta. Quando é que ah. você começou a ter confiança no procedimento cirúrgico que você estava entrando lá e estava resolvendo? Você sabe que existe uma coisa do cruzado posterior que você nunca pode perder o medo, né? Então, até hoje, eu não perdi o medo de fazer a cirurgia. Mas hoje eu me sinto muito confortável nisso, né? Eu acho que o momento começa a acontecer quando aquilo começa a realmente te dar plena realização das coisas que você faz. Eu senti que aquilo era o meu caminho quando me perguntaram assim para mim assim, poxa, você está operando com o doutor X aí, que ele não te paga e mesmo assim você vai operar com ele? Pô, você não fica chateado que o cara não está te pagando, está te dando uns calotes? A minha resposta para esse amigo foi assim, falei, cara, se me chamarem um sábado de manhã para ir bater uma bola, jogar uma pelada ou operar joelho, eu acho que eu vou operar joelho, não vou jogar pelada não. Uhum. Pô, eu me sinto mais à vontade e me dá muito mais prazer e felicidade, eu acho que essa é a palavra, fazendo uma cirurgia de joelho do que, de repente, batendo uma bola no sábado de manhã. Quando eu respondi aquilo meio sem pensar, de bate-pronto, depois eu até dei uma engasgada, será mesmo, né? Mas eu já tinha falado, você entendeu, Ricardo? Uhum. E é isso, você entendeu? Então, hoje, para mim, estar no centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia de joelho, com dificuldade ou sem dificuldade, não interessa. É um prazer muito grande. Não sei se eu sou referência, eu não me, sinceramente, mesmo, eu não me sinto referência de cirurgia de joelho, né? Mas eu faço a coisa porque eu gosto de fazer. E aí o ganho, ele acontece, óbvio, você vai receber pelo seu trabalho, né? Mas ele começa a ser uma coisa que não é o foco, não é? Eu não estou colocando a minha felicidade simplesmente assim, eu vou operar essa cirurgia, eu vou cobrar tanto porque aí eu vou comprar um iPhone, que a gente conversou mais cedo. Uhum. Porque se eu coloco a minha felicidade no iPhone, eu chamo de infelicidade instantânea, né? Eu sou um cara extremamente infeliz porque eu não tenho um iPhone. Eu comprei, naquele momento que meu cartão falou, compra aprovada. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Aí eu saio da loja, vou atravessar a rua, passa um cara de bicicleta e leva meu celular, instantaneamente eu sou o cara mais infeliz do mundo. Então, a felicidade atribuída a isso, e infelizmente, muita gente ainda faz medicina pensando no status de ser médico, como se esse status ainda existisse, né? Ou na possibilidade de ter um consultório, de botar uma Montblanc no bolso, e ter Uhum. um carro chique parado na coisa. A chance desse cara ser um eterno procurador, um eterno buscador de alguma coisa que nem ele sabe mesmo o que é muito grande, porque ele vai ser o cara que sempre vai buscar a felicidade dele ou para ele daquilo que os outros falam, não do que realmente ele sente. Então, se todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui realmente parar e pensar assim, o que me faz feliz de verdade? Fala agora, põe no papel, já. As pessoas vão ver que é difícil, isso é difícil fazer. É um trabalho difícil, não é uma resposta rápida e instantânea, né? Então, demora para perceber. E talvez o meu clique tenha sido
nesse dia que eu dei essa resposta para esse amigo, né, que virou um irmãozão meu, eu respondi isso para ele, pô, eu vou porque eu prefiro estar lá do que estar jogando bola, né? Então, a gente vai elencando prioridades, né, que são trocas de valor, né? Na verdade, tudo na vida funciona em troca, né? Você dá aquilo que você tem menos valor para pegar aquilo que você valoriza mais. Uhum. E aí vai, né? Esse é um assunto que, se a gente começar, não para mais, né? É bom, pô. Assunto que desenvolve é sempre bom, pô. Ele aparece aí, vira conversa para lá de metro, pô. Não é? E me diz o negócio, quando é que aparece aí constituição de família no meio dessa história aí de joelho? Bom, nessa época, né, eu estava lá na residência, tinha acabado a residência, estava lá no grupo de joelho do 7, da Escola Polícia de Medicina, fiquei um tempo Morando com teus pais? Morando com meus pais. Aí tive uma namorada que era uma distanciou um pouquinho, né? Pô, a vida ficou um pouco mais difícil, não dava para almoçar em casa. Já estava difícil almoçar em casa, a Paulista fica mais longe de casa, não é no mesmo bairro da Santa Casa. Então eu tinha que ir embora, né? Tinha que tocar a vida, almoçar fora, difícil. Aumentou o custo. Aumentou o custo, mas eu tinha trabalhado, já tinha dado meus plantõezinhos, já tinha meu carrinho, aquele Corsa bolinha clássico, que já me levava para os plantões, então eu já estava feliz. Aí tive uma namorada, era uma fisioterapeuta, e a gente acabou morando junto, a gente foi morar junto. Vamos morar junto, então eu morei junto, né? E óbvio que morar junto é você casa, né? Só não tem o papel, né? Nós ficamos juntos 12, 13 anos juntos, né? Uhum. E só que ela também entrou nessa loucura do mundo acadêmico. O mundo acadêmico, ele te cobra muito. Publicar trabalho, estar em congresso, viagem para congresso. Então, a gente não tinha ali nosso dormitório, né, nosso endereço ali, mas não era uma família estruturada, família. Aí me separei dela, né? Logo que me separei dela, conheci a minha esposa atual, que é a Ana, né? E aí aquelas coisas da vida que você conhece sem esperar, aí fomos morar junto, aí casamos, fizemos uma bela festa lá na casa dos meus pais, uma festa para a família, que a coisa mais legal foi porque ela também era separada. E aí um dos amigos que encontrou com a gente falou, poxa, agora eu vi que a Ana Paula casou de verdade, né? Aí eu senti que a coisa foi legal. E aí sim a gente foi, hoje eu tenho uma filhinha que é a Alice tem 3 anos e meio, então ser pai velho é difícil, viu? Com 48 anos, ficar 2 horas acordado de madrugada e levantar outro dia é uma batalha, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela muda, ela é um outro drive, né? A família, a esposa, né? Que entra para a tua vida. Depois a filha, a Ana e a Alice, quando entraram na minha vida, elas realmente é um outro drive que muda. E aí ela faz você necessariamente questionar coisas. E quem tem muito filho, e quem tem filho, tem esposa, e está nessa roleta russa de trabalho, blá, 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 e não faz esse questionamento, uma hora vai fazer. Porque a vida cobra, né? Porque você tem que ver todas, né? A pandemia, Você tirou o pé do trabalho? Eu não tirei o pé do trabalho, mas eu não tirei o pé do trabalho, mas eu comecei a valorizar as coisas de outra forma, né? Então, por exemplo, eu era um cirurgião fantasma, né? É aquele cara que opera para todo mundo. Então, a pessoa, às vezes, já cheguei a operar até para gente desconhecida. Léo, tem um cruzado posterior aqui com um ligamento multiligamentar de joelho. Você pode vir operar para mim? Onde é que é? Hospital tal, tal lugar. Eu ia lá e operava. Às vezes eu chegava lá, o paciente já estava até anestesiado. Às vezes eu não sabia nem o sexo do paciente, estava lá só uma perna. Eu ia lá, fazia o passo principal, ia embora e botava um dinheirinho no bolso, né? Falei, pô, mas será que é isso mesmo? Né? Será que... Tava te fazendo mal, Léo? Não, era conveniente, me dava dinheiro, mas aí também a vida ela te joga uma coisa, né? Quantas cirurgias na semana? Eu cheguei a fazer, às vezes, 15 cirurgias, fazia 20 cirurgias, mas essas cirurgias são grandes, né, de multiligamentar, né?
Então, eu cheguei a fazer 400 e poucas cirurgias num ano, né? Quase 460 cirurgias no ano. Eu cheguei a ter, por exemplo, de cruzado posterior, cheguei a ter um ano com 26 cirurgias de cruzado posterior, que quem tem esse número é só o hospital escola de hospital público. Só o INTO vai ter 26 cirurgias de cruzado posterior, Santa Casa, o USP, sei lá. E eu tinha esse número. Por quê? Porque eu comecei a operar muito. Mas a questão do valor, ela não é preço, né? É valor. Que é aquela discussão clássica, né? Não é o dinheiro. Valor é outro conceito, né? Mas o que a vida te tomou, que eu te interrompi? Tá falando que ela te dá e te pega de volta. Não, a vida, na verdade, ela não é que ela te dá e te toma de volta, mas ela te dá insights. Você pode pegar ou não pode pegar. O insight que me deu foi o seguinte: atendi um paciente no consultório, o paciente veio para fazer uma revisão de ligamento cruzado posterior, porque ele tinha caído de moto. E aí, eu conversando com ele falando assim, lá no hospital tal, não vou falar que é o hospital para não entregar o colega, tem um cirurgião espetacular, ele é referência de lesões multiligamentares nesse hospital. Eu falei, é mesmo? Pô, que hospital que é? Que nome que é? Quando eu fui ver, esse colega era um cara que eu operava para ele. Quem operava para ele os casos era eu. E esse paciente estava chamando ele de referência. Quer dizer, então, peraí, eu não estou plantando no meu jardim, né? Quer dizer, estou plantando no terreno do outro. Então, enquanto isso, e aí eu saio de casa, deixo a Ana sozinha aqui, deixo a Alice sozinha, deixo minha filha, vou vou plantar no outro terreno, vou semear em outro lugar e não estou deixando o meu de lado. Então, aí foi que deu uma caída de ficha também. Eu falei, pô, peraí, então não é bem assim. Então, hoje, eu tenho os colegas que eu opero para eles, são caras muito próximos, muito amigos, e que nós trabalhamos com eles como uma equipe única, né? Mas aquela coisa frenética de ficar com o meu carrinho rodando São Paulo para operar para os outros, não tem mais. Então, são pequenas coisas que a gente vai mudando, né? São pequenos pontos, Não, né? eu acho essa reflexão do caramba, né? Porque é algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber, né? E vamos lá, também sem fazer juízo de valor, né? Aquilo que a gente estava conversando antes. Não que seja um certo e errado, foi o teu certo, né? O que você encontrou que não estava te fazendo bem, né? Eu acho que tudo que você tem que não fazer é não fazer. A história da caixa de papelão na chuva, né? Você está ali parado, segurando a sua caixinha ali, e você está ali, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Essa caixa vai desmanchando, vai ficando difícil de segurar, o papelão está molhando. Toma um lado e vai. Vai. Amor, não era esse caminho. Pelo menos você já sabe que não era esse caminho. Você tem a oportunidade, nesse momento, de voltar e ir para o outro. A chance de acertar é maior, né? Esse pivotar, né, que a gente fala quando a gente está falando lá de outras coisas, na vida também você tem que dar pivotar para cá e vai para cá. Sim. Né? Isso, o medo de não sofrer, não se expor a isso é muito grande, né? Então você tem que se expor, você tem que ir lá e fazer, né? É óbvio que isso não quer dizer que você tem que ser um porra louco e sair fazendo, né? Também não é por aí. Existe um método. Você tem que saber o que você está fazendo, estudar, avaliar as oportunidades, mas faça. Acho que esse é o caminho. Foi isso que aconteceu comigo. Você tem consultório teu, Léo? Hoje não. Hoje eu atendo num consultório junto com outros colegas, a gente ali, vamos dizer assim, eu alugo a sala, vai. Vamos dizer assim. Porque mas em algum momento... Explica aí como é que é essa visão, como é que foi a tua visão aí de, tipo, construir teu consultório? Você já falou que operava com um monte de gente, não tinha nem sentido você ter consultório, né? Logo eu comecei a perceber, né, que tem um outro interlance ali, né? Quer dizer, quando eu tinha aquela minha ex-esposa, vamos falar assim, que era fisioterapeuta, ela tinha um consultório junto com ela. E meu consultório não vingava, porque os médicos não queriam mandar caso para ela, porque tinha um outro médico lá dentro, e os fisioterapeutas também não queriam mandar paciente para mim, porque tinha outro fisio lá, e eu tinha que ficar meio... Então, aquilo atrapalhou, eu perdi o time do consultório. Depois eu fui perceber uma coisa que hoje está muito claro para todo mundo, mas que na época eu percebi que era assim, poxa, eu não posso ter um consultório e ter um período ocioso nesse consultório
de tantos períodos sem ninguém lá dentro, ou no máximo com minha secretária lá, eu pagando secretária, a sala fechada, eu não posso fazer isso. E eu trabalho com trauma, né? O trauma, ele está no pronto-socorro, ele está nos hospitais. Raramente o cara cai de Uhum. moto e bate no consultório, ele vai para o pronto-socorro. Então, eu logo percebi que ter consultório para mim não era uma boa, a não ser que eu entrasse naquele modelo de negócio de clínica grande, com vários sócios, raio-x, que foi um modelo de negócio que, até muito pouco tempo, deu muita grana para muita gente, Uhum. que hoje começa a não fazer muito sentido, porque por um monte de fatores aí a coisa está estreitando. Hoje são poucas clínicas grandes que estão nadando de braçada, vamos falar assim. Mas, naquela época, era uma opção, juntar ali com alguns colegas, montar uma clínica com raio-x e coisa. Eu não tive essa oportunidade. Não tive essa oportunidade e também eu tinha essa coisa, pô, eu estou virando um especialista de cirurgia de lesão grave de joelho. Quem cai de moto, arrebenta o joelho, não vai no consultório, né? E eu estou gostando dessa brincadeira de fazer isso, né? Ninguém queria fazer, poxa, né? É difícil, é mais arriscado, depende de hospital, depende de coisas que estão um pouco, não tão palpáveis para mim, mas eu sentia que aquele ali era um nicho pouco habitado. Ligamento cruzado anterior, todo mundo que faz joelho faz. Artroscopia, todo mundo faz. Lesão multiligamentar, tinha pouca gente que fazia Uhum. ou que fazia bem feito. E não fazia sentido você ter consultório próprio para isso, né? Então, eu vivia, vou alugar uma sala aqui, vou alugar uma sala ali. Com isso, o meu custo era lá embaixo, porque eu alugo sala, às vezes eu trabalhava, uma época eu trabalhei com aquela questão de porcentagem, então, Uhum. agora, janeiro, fecho a sala e vou viajar. A conta está caindo na conta lá do Uhum. administrador do consultório, não é na minha. Então, para o começo de carreira, essa funciona muito bem. E para quem trabalha com trauma, ou quem trabalha com cirurgião geral que trabalha com trauma, no cenário atual, acho que é um cenário muito interessante, sabe? Porque você está utilizando aquela sala, né? É uma sala que vai ser uma sala multiuso, vai ter vários colegas que atendem ali, né? A secretária é uma secretária de todos, né? E eu acho que hoje cada vez mais faz menos sentido clínicas grandes com uma operação muito grande, porque o desperdício disso, quando você olha de baixo para cima, uma avaliação de baixo para cima, você começa a perceber, por exemplo, desperdício desde o sulfite da impressora, que fica ali a sua secretária imprimindo receita para não sei para quem, é Uhum. desperdício de luz, é desperdício de horas da sua secretária, que tem ali período ocioso. Então, quando você começa a fazer o microcusteio da sua clínica, né, é o técnico do raio-x, alguém que pega uma gazezinha, a gente falou da gase, você falou mais cedo da gase, né? Mas putz, minha filha caiu lá em casa, só um curativinho pegar uma gase Uhum. aqui, né? Os buraquinhos que vazam são muito grandes e o médico não tem a cultura de administrador a ponto de conseguir ter uma visão macro desses vazamentos, dessas perdas. Então, as clínicas grandes hoje correm muito. Quantas clínicas grandes a gente não vê, sabe, indo mal ou fechando, né? Você tem algumas cases de sucesso, como que trabalham com medicina do esporte, mas que precisaram receber investimentos grandes, né, e aportes grandes para se tornarem grandes. Mas se você pegar São Paulo, você tem um exemplo que cabe numa mão, né? Não, e pega o modelo da ortopedia está acontecendo muito parecido com a oftalmologia, né? É, Grandes grupos aí que sabem administrar e que têm capital estão comprando as clínicas, né? sim. Não, estão comprando as clínicas e, assim, estão, vamos dizer assim, pervertendo conceitos, que eu acho pior, falando que é medicina baseada em valor, mas, na verdade, é uma maneira de você pagar o médico de maneira que avilta a classe médica, porque eles colocam nas costas do médico
todo o problema de uma cadeia inteira de cuidado hoje, que não é do médico, né? Então, olha, agora a nossa rede, nós estamos comprando a sua clínica, e eu já vi isso acontecer com uma clínica grande aqui em São Paulo, eu vou te pagar tanto, mas você tem que me produzir tanto, e se você não quiser, tem quem queira, e você tem que me produzir tantas cirurgias, e o cara aceita, você entendeu? Não, mas isso, depois a gente vai ver o valor, tá? Nós queremos saber os desfechos clínicos no final da cadeia de cuidados. Duvido que tá vendo. Do jeito que a gente acha que tem que ser. Do jeito que eu sei que você sabe que tem que ser. Cara, Léo, mas aí vou te falar, cara, isso aí é um problemão. A gente conversou aquele dia na live, cara, que é você conhecer a tua estrutura, cara. Você conhecer os teus números, que é algo que você tem construído aí. Porque, cara, o cara vai bater na tua porta, cara. Não tenha dúvida disso, cara. Quanto mais relevante você for para o sistema, mais o cara que está pagando vai bater na tua porta. E, obviamente, que você pode negar e ter aí a tua independência, mas o que acontece com a maioria das pessoas fica preocupada, fica com medo do mercado e acaba aceitando. No momento que você não conhece teu número, como é que você vai aceitar alguma coisa, cara? Faz sentido. Não, e a medicina tem uma coisa diferente. Você vai comprar um carro, né? Você sabe qual é o consumo desse carro. Eu vou comprar um carro. Qual é o consumo desse carro? Quanto que eu pago nas revisões? Cada revisão custa tanto, né? Qual é o seguro do carro, IPVA, né? Esse carro, ele vai desvalorizar quanto? Olha, então você entra na revista, você sabe tudo daquele carro e você compra. E você pode fazer um test drive, hein? Na medicina não tem isso. Você vai num médico, por quê? Porque alguém falou que ele é legal. Ele é legal, ele é bom. Operou uma tia minha e ficou bom, né? Mas esse é um dado muito subjetivo e ele é muito, assim, como se diz, muito frágil para a tomada de decisão de quem paga. O problema é que a gente ainda deixa a coisa um pouquinho mais complexa, porque quem paga de fato não é a operadora, né? Quem paga de fato é quem contrata a operadora para gerir o plano. Então, essa grande empresa aqui atrás, que chega para uma grande operadora e fala, eu vou deixar minhas vidas aos seus cuidados. Ela não tem a mínima ideia de quem são essas pessoas e quais são os resultados que essas pessoas dão. Não tem isso, eles não sabem. E nós, classe médica, nós temos, de maneira geral, um medo de expor os nossos resultados. Eu não quero falar dos meus maus resultados. Para quê? Não. Né? Aí eu tenho uma vaga noção do que vai bem, o que vai mal, e isso depende do meu olhar, né? O tal do olhar clínico. Eu falo, esse paciente aí não vai legal, hein? Esse caso não vai bom. E você não coletou esses dados. Então, e a ortopedia tem uma chance ímpar, porque a ortopedia, a história é muito linear, especialmente no trauma, né? Caiu, quebrou, bateu, operou, físio, saiu. Eu posso dizer por mim, tá? Eu tenho uma condição de conhecer a minha previsibilidade dos meus tratamentos hoje muito, muito grande. Eu tenho tudo isso, eu tenho meus números muito bem guardados aqui. Eu sei te dizer, por exemplo, quais são os critérios de elegibilidade para os casos, por exemplo, se você quiser me propor qualquer tipo de negócio, um capitation, eu sei te dizer para você os critérios de elegibilidade para uma lesão de cruzado anterior, para uma próstata. Eu consigo, porque eu venho olhando para esses meus dados há muito tempo, né? E eu preciso olhar para esses meus dados, por quê? Porque eu tenho, quando chegar para uma operadora que quer, por exemplo, fazer um bundle e quer fazer um pacote, eu tenho que chegar para ele e falar assim, isso aqui não cabe, né? E como eu faço lesão multiligamentar e lesão complexa, esses pacotes que tem por aí hoje nunca contemplam o que eu faço, você entendeu? E qual é a única arma que eu tenho? São meus dados, né? Sim. E aí que tá, peraí, mas como é que você garante que esse seu dado é verdade? Essa planilha do Excel aí, né? Como é que você garante que esse dado é verdade? Como é que eu posso fazer isso tendo uma auditoria dos meus dados, né? Tendo uma chancela de alguém que me dê autoridade aos meus dados. Quem faz isso? Quando eu publico o meu trabalho. Quando eu publico o meu trabalho, meus pares me chancelam. Falam, não, eu publiquei numa revista internacional
qualis A, qualis B, esses são os meus resultados. Só que para isso eu tenho que ter o comitê de ética, submeter, existe um trabalho, como fazer o prontuário de pesquisa, como juntar dados, como trabalhar isso de maneira ética, né? Como salvaguardar os seus dados, por exemplo, para que eles se tornem públicos, caso alguém queira saber se realmente esse ensaio clínico que você está fazendo ele é verdade ou você não inventou o número. Então, existe todo um processo que você tem que fazer para isso. Mas ele só começa a partir do momento... Qual é o ponto inicial para qualquer um que esteja ouvindo a gente aqui? Faz uma planilha no Excel, entendeu? E usa o questionáriozinho, sabe? Usa um questionário de qualidade de vida. Começa. Voltamos para a caixa de papelão, né? Porra, voltamos para a caixa de papelão, cara. Mas é isso, pô. Sabe, se o cara nunca começar... Pô, tem gente que ainda tem prontuário em fichinha. Uhum. Pô, não tem um prontuário digital? Como é que você vai fazer isso sem um prontuário digital? Sim. Né? Aí você vai lá, pega aquela caixa, essa caixa... Esmagadora maioria do país, cara. Essa minha caixa aqui, esses são os meus pacientes que eu atendi em 2013. Aí o cara vem com aquela caixa cheia de pó, com aquela letra, né? Aquela letra que a classe médica é judiada por causa da letra, com razão. Aquela letra que o cara, quando escreve, é ele e Deus que sabe. Passou 5 minutos, só Deus. Depois de 5 minutos, nem Deus entende. Aí ele quer pegar a caixa de 2013 e trazer para a gente analisar dados. Não dá, né? Ainda dá o cartão de visita da filha que é alergista, né? Né? Mas então... Não, mas é por aí, é brabo, é brabo. É bravo, cara. Mas temos que começar a fazer, tem que começar. Não, com certeza. Quando é que isso fica mais claro na tua cabeça, cara? Que você percebe que precisa começar a fazer? Foi por uma necessidade, sempre a necessidade aparecendo, né? Por quê? Quando eu comecei a fazer lesões graves de joelho, complexas, eu comecei a esbarrar nos pacotes e nas auditorias, né? Então, você põe lá o código TUS, 3073, lesões ligamentares do joelho. Para esse pacote, o convênio libera X reais e 90% das lesões ligamentares do joelho são de um ligamento. Uhum. Quando o cara tem uma lesão multiligamentar, ele tem mais de um ligamento, o gasto com o PME é pelo menos vezes 3, se tiver 3 ligamentos, vezes 2, se tiver 2 ligamentos. Aí o auditor me ligava, falava, Léo, você está pedindo 3 parafusos para uma lesão de ligamentar do joelho, em vez de 2? Aí eu tinha que explicar para ele, falei assim, olha, porque o paciente tem 2 ligamentos rompidos. Não, mas aí fica muito caro, hein? Aí não dá para fazer, aí fica difícil. Você consegue fazer com menos? Poxa, se fosse o seu joelho, aí você começa a se indispor com colegas auditores, né? Então, esse foi o primeiro momento de, vamos dizer assim, de desconforto, quando eu tinha que ficar me explicando muito por uma coisa que era tão trivial, sabe? Então, e aí, no hospital que eu trabalho hoje, chamado Hospital Olímpico Brasileiro, o nosso godfather lá, que é o Dr. Jorge Yamashita, um cirurgião de joelho com muita experiência, ele começou a me passar os casos de lesão multigamentar para que eu fizesse também. Então, apesar de uma lesão rara, a lesão multiligamentar do cruzado posterior, por estar drenando tudo para mim, eu comecei a ser o cara que tem a cirurgia cara, mas a cirurgia minha não é que a minha cirurgia é cara. Vamos comparar laranjas com laranjas, aquela famosa, maçãs com maçã, né? E aí bateu uma coisa na minha cabeça, assim, e aí começa uma outra pressão, que é uma pressão da indústria, falando para você o seguinte, olha... E dados, né, Léo? Na verdade, a tua cirurgia era mais custosa, né? Sim. Aí é que a gente entra na questão de conceito de valor e de custo, né? Exato. E aí, a empresa, por outro lado, que a gente não tocou nesse assunto ainda, fala assim, olha, doutor, esse parafuso que você usa é bom, mas esse aqui, se você colocar esse parafuso, a potência dele, a capacidade de fixação é melhor, agora nós fazemos ela guiada por não sei o quê, só que ela custa 3 vezes mais. E aí você tem hoje uma pressão da indústria querendo te dizer que aquilo que ela fala é inovador, e essa palavra inovador, inovação, para mim, é muito mal empregada e muito mal utilizada, porque inovação é outra coisa, não é
Inovação não é invenção, inovação não é coisa nova. Uhum. Né? Inovação é inovação, a gente até pode entrar nesse assunto depois. Mas ele te vende como inovação, se você não usar, você é um cara atrasado. Então, existe uma pressão da indústria para que você use isso. Existe uma pressão das operadoras, de maneira geral, que você gaste menos. Só que como é que você vai gastar menos usando esse que é inovador e que todo mundo usa? Então, criou um problema, né? E aí, eu faço uma visita para um cirurgião chamado Robert Laprade. Hoje, ele é uma sumidade em lesão multiligamentar do joelho. Todo mundo que opera lesão multiligamentar cita esse cara não publica horrores sobre lesão multiligamentar. Eu fui fazer uma visita para ele, fui ficar lá no serviço dele, em Vail, no Colorado, e eu olho um raio-x dele, todos os parafusos de titânio, todos os parafusos dos mais baratos possíveis. Uhum. E ele com um baita resultado. Né? Aí eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. E lá o sistema de funcionamento lá é como se fosse um capitation, né? Ele chega lá e fecha. E aí eu presenciei uma cena da equipe do hospital discutindo com o cara da empresa de materiais, reclamando de alguma coisa que na época eu não conseguia entender o que era, mas que depois de alguns dias essa empresa foi retirada do hospital e entrou uma nova empresa de material. Ou seja, alguma coisa aconteceu ali, um litígio qualquer, que houve essa troca de empresa. Aí eu percebi o seguinte, falei, peraí, eu não preciso fazer o que há de mais moderno no mundo, né, porque a empresa está falando que é mais moderno, para garantir desfecho clínico para o meu paciente. Uhum. Então, eu preciso ter avaliação de custo-efetividade para o que eu faço. Né? E eu preciso ter dado, foi o que você falou. Preciso ter número. Preciso ter dado de custo-efetividade para mostrar que eu consigo o mesmo resultado com esse material aqui, ó, que é um material mais simples. Só que aí eu faço questão de quê? De ter processos ao redor desse material. Não adianta você me dar um parafuso ultramoderno se os processos para que eu coloque isso dentro do paciente não sejam de excelência. E aí eu faço questão. Né? Tudo que está ao redor desse processo tem que ser um processo de excelência, né? Para garantir resultado. Mas a excelência está nos processos e não no parafuso. Uhum. Né? Comparação bem mequetrefe. Você vai ver a Mona Lisa, ninguém observou qual era a marca do parafuso que estava pendurado no quadro da Mona Lisa. Né? Uhum. Entendeu? Quer dizer, o parafuso é um acessório que está te ajudando. Não, que até pode ser bom, né? Diga-se de passagem, né? Tem que ser bom para segurar um negócio. Pode ajudar, né? Mas, e aí eu lá na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, dentro do nosso mestrado profissional, eu abro uma linha de pesquisa de análises econômicas na minha área, em ortopedia e traumatologia. Né? E aí eu começo a que legal, cara. Querer estudar de que maneira eu faço minha cirurgia ser custo-efetiva. Porque o que interessa para o meu paciente, no final das contas, é desfecho clínico de qualidade de vida, só isso. Um exemplo prático disso, que é da minha área, lesão do cruzado posterior. A gente tem pelo menos 8, 9 publicações nível 1, mostrando que fazer a fixação do cruzado posterior com 2 bandas, ou seja, usando 2 parafusos, e dividindo o ligamento em 2, ela é mais estável, mais forte e dá dados objetivos melhores do que fazer com uma só. Mas quando a gente avalia, e aí você tem revisão sistemática com meta-análise, tem mais de uma, acho que não me engano 3 hoje, mostrando que quando você avalia qualidade de vida, questionários subjetivos de qualidade de vida, nenhuma técnica é superior que a outra. Uhum. Então, eu vou fazer uma cirurgia que gasta o dobro de parafuso, eu vou fazer uma cirurgia que demora mais tempo, e se a gente parte para uma avaliação de microcusteio desse procedimento, vai gastar mais ainda, para uma técnica que o paciente não vai fazer a mínima diferença. Ah, mas ó, na mão aqui no exame físico ficou jóia, ó, né? No congresso você manda, pô. O paciente não quer saber se o joelho dele está com 3 newtons ou com 4 newtons, você entendeu? Ele quer saber se ele vai poder jogar bola, pô. Né? Por isso que a gente tem que misturar todos esses universos, cara. Que se você fica na academia, obviamente que você está certo. Sim. Você pega só o acadêmico, né, disso daí, você está vendo força.
Obviamente, você pode trazer até a questão da percepção do paciente para o meio acadêmico. Você está conseguindo fazer. Isso é do caramba. É. E sabe o que é interessante? Porque, assim, é físico, né? Se eu tenho um e eu ponho 2 feixes, 2 é mais forte que 1. Então, eu vou propor uma cirurgia com 3. É mais que 2, pô. Vai ficar muito mais forte. Sim. E aí, a coisa não acaba. Você sempre vai estar inventando um ligamento novo para fixar uma coisa nova que, do ponto de vista subjetivo, nas análises dos aparelhos vai ser muito melhor, mas que o paciente não aproveita nenhum, né? E agora, o que eu vou falar agora se você quer hater, agora é a hora. Cirurgia robótica em ortopedia, em prótese de joelho, né? Se você for pensar, qual é o job to be done? Né? Para que se presta uma cirurgia de artroplastia total de joelho? Dar para tirar a dor do paciente e dar qualidade de vida, né? Certo? Qual é a grande vantagem de um robô hoje numa cirurgia de joelho? Qual é a grande vantagem se você for pegar aí qualquer robô aí, qualquer empresa que faz propaganda de robô, o que eles vão falar para você? Fala, doutor, o meu robô é mais preciso. Eu consigo botar a prótese com mais precisão. Aí você pega todos os estudos, e você tem vários estudos mostrando que diferenças de 2, 3 graus, em varo ou valgo, não alteram as análises subjetivas de qualidade de vida. Então, aquilo que o robô me oferece de melhor não muda a qualidade de vida do meu paciente. Você já tem estudo mostrando que fazer com robô ou sem robô não há mudança em retorno à atividade física, qualidade de vida do doente. Eu não sou um cara, você está falando, pô, o Léo é o velhinho gagá que é contra toda a tecnologia do mundo. Não sou. Eu acho que até no futuro, nós todos que chegarem até lá e forem fazer prótese, vão fazer navegadas com robô. E nós precisamos desses médicos super de vanguarda fazendo cirurgia com robô, acontecendo, entendendo como é que funciona. Nós precisamos disso, né? Mas quando você pensa do ponto de vista populacional, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você onerar um SUS da vida aí, né? Com um robô. Ah, não, eu só vou operar com robô. Ou uma operadora, um plano de Cara, saúde. Léo, mas aí, isso é um debate, cara, que eu acho do caramba, porque você é referência. E aí, o robô, não sei como é que são os robôs de vocês, nesse sentido, mas cara, ele, hoje não, mas ele vai gerar mais acesso, porque ele nivela a tua técnica. Ele faz com que um cirurgião que não tem a tua capacidade consiga ter resultado parecido com o teu. Então, num futuro, isso vai ser positivo. É péssimo para a essência da medicina e para a valorização da profissão médica. Tá? Mas a gente pensar também para o lado do paciente, eu consigo que mais pacientes tenham acesso a um exímio cirurgião como você. Mas nós precisamos chegar até lá. Eu acho que nós vamos chegar até esse momento em que eu tenha um robô disponível na sala e que isso não onere o meu procedimento. Eu acho que é uma evolução natural das coisas, né? É igual ressonância, né? Na década de 80, a ressonância custava... Hoje, ninguém faz nada sem ressonância. Mas o que a gente não pode hoje é falar assim, eu só opero se tiver robô. O médico que presta é aquele que opera com robô, né? E demonizar... Mas se tiver dado, não precisa disso. Aí precisa ter dado. Precisa ter dado. E hoje, quem chancela os seus dados? Publicação científica. Essa é meu visão, né? Minha visão. Sim. Né? Até um dia que vai acontecer alguém que vai ter aí uma ONU da vida acreditando no resultado de, sei lá, qualquer certificadora. Hoje não tem. Então, quem vai certificar o que você faz é bom? Né? Você estava citando o grande Clemente, né, cara? Sim. Trabalhando nesse caminho pra caramba. O Clemente está nesse caminho, o curso dele é um curso bem interessante, eu tenho acompanhado bastante o trabalho do Clemente, e ele está indo para esse caminho, é um caminho que super, super inovador nesse sentido em que ele vai dar ferramentas para que pessoas possam avaliar e balizar esses desfechos, né, de todo o ciclo de cuidado do paciente, né? Quem tiver esses dados na mão, no futuro, acho que vai poder chegar à mesa com uma coisa que é inestimável. Ah, o doutor é muito legal. Ah, o doutor tem, olha, eu vi uma foto dele na internet com um cantor lá no Chitãozinho Chororó. Pô, que legal. Não, o que interessa é isso aqui, ó.
de tantos pacientes, tantos infectaram, tantos reinternaram, tempo de sala é tanto, esses são os dados, né? E o meu quali por reais é X, o quali dele por reais é 2X, então não me interessa, né? A tomada de decisão em saúde, ela tem que ser baseada em desfechos em qualidade de vida, tem que ser, né? Em todas as esferas, tanto no SUS nem se fala, né? Na esfera pública nem se fala, mas na esfera privada, porque o recurso também é escasso na reserva Sim. privada, né? Então, o famoso, como é que é lá, a inflação médica, que ninguém gosta que fale que é inflação médica, né? Mas A inflação da saúde, pô, não é inflação a médica. inflação da saúde, ela é maior que os índices que você queira, qual índice que você queira comparar, Uhum. ela é maior, e esse dado não é um dado do sistema público, esse é um dado do sistema da saúde suplementar, né? Sim. Quando você avalia esse dado de maneira geral. As pessoas esquecem isso, né? Existem hábitos nocivos médicos, dos médicos? Existe. Mas existe muita gente em toda essa cadeia que também tem hábitos nocivos, que esses hábitos nocivos não são tão explorados, tão visíveis, né? E aí Total. a disputa não vai ser só o meu serviço, o Leonardo disputando com o Dr. X, vai Não, tá. ser o hospital, vai ser a clínica, né? Eu acho que esse é o caminho. Me diz um negócio, Léo. Livro aí que você separou de indicação pra gente aí. Fala aí. Eu separei o Blink, né? O Blink, né, a decisão Vou no saber que eu piscar nunca de li o olhos. Blink, cara. Cara, eu tenho uma vontade de ler esse livro, cara. Já tive O milhões de indicações. Ele é muito legal e ele traz a gente um debate, né? O que o Blink fala, né? O que o Michael fala nesse livro? Ele fala que as tomadas de decisão, elas dependem muito mais do nosso subconsciente e em frações de segundo. Então, ele dá exemplo, por exemplo, de um comentarista de tênis, sem dar muito spoiler do livro, um comentarista de tênis que ele sabia, quando o cara fazia o lançamento da bola e quando ele preparava para bater na bola, ele conseguia olhar o cara lançando a bola e batendo na Uhum. bola em mais de 90% de assertividade, se ele ia fazer dupla falta ou não. E ele dá vários exemplos para o cara que avaliava obra de arte, ou médico, ele dava vários exemplos de pessoas que eles não sabem dizer para você por quê. E eles te dizem isso como uma sensação. Pô, eu tenho uma sensação esquisita, acho que não vai funcionar, né? Talvez a gente chame isso de intuição, né? E só que quando você fala de intuição, você deixa num mundo meio esotérico. E o que o Malcolm faz é trazer isso pro mundo racional mesmo. Quer dizer, Uhum. existem conexões aqui dentro da nossa cabeça que estão ali conectando e te dando uma informação num piscar de olhos para você tomar a decisão. E da onde que eu acho que isso é mais relevante? Não é na tomada de decisão baseada no seu subconsciente. É na maneira com que isso, às vezes, te engana. E aí que é o grande perigo que a gente corre, né? Por exemplo, né, que é um assunto extremamente delicado. Se você está hoje num farol, num semáforo, Uhum. para uma moto do seu lado com dois indivíduos, um sentado na garupa e o outro atrás, e você está com o vidro aberto, falando no celular, instintivamente o que você faz? Fecha o vidro, esconde o celular, né? Por quê? Porque existe uma conexão na sua cérebro que Uhum. dois caras na moto, sentados ali, os caras são assaltantes, né? Ou o cara que te fechou na rua e você foi lá e buzinou e xingou esse cara, né? Esse cara você é um babaca, é um cara que é folgado, é isso. Uhum. Mas você não sabe o que está por trás disso. Será que esse Uhum. cara não te fechou porque está atrasado? Porque está indo buscar a filha na escola porque a babá não foi? Será que ele está passando mal? Que, então, o convite que esse livro me deu e me faz é um convite que ele é muito atual para mim, porque quando você está frente a um debate ou uma tomada de decisão, não basta você levar em conta o que seu interlocutor pensa. Quer dizer, hoje a gente nem ouve, né? Uhum. Certo? Então, ouvir é o primeiro estágio. Pô, eu ouvi o que você está me falando. Esse é o primeiro estágio.
Mas é mais do que eu ouvir o que você está me falando. Eu preciso entender por que você está me falando isso. Sim. Mas a gente precisa ir mais a fundo ainda. A gente precisa entender quais são os fatores que estão por trás e que fazem essa pessoa pensar desse jeito. Quando você começa a entender isso, você começa a entender o porquê daquela pessoa está te falando aquilo, e aí você tem mais capacidade de diálogo. Aqui é o que está faltando para a gente hoje. Eu não estou falando de política, hein? Política é só a ponta do iceberg de um problemão. Isso acontece numa mesa de negociação, isso acontece na fila do caixa, né? Isso acontece no trânsito, como eu falei, isso acontece quando você vai conversar com um paciente, né? Isso acontece em uma série de fatores. E aí eu conto uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava plantão no hospital uma vez, cheguei às 7 horas da manhã para assumir o plantão, liguei o computador, aí eu vi andando no corredor comprido e eu olhei ali um casal sentado de senhoras, 70 e poucos anos, um casal sentado, uma senhora e uma senhora. Passei por eles, dei bom dia, entrei na minha sala, porta aberta da sala, fui ligar o computador para iniciar o tratamento, o computador deu tela azul. Reiniciei o computador de novo. Recarregando, recarregou. Isso foi passando os minutos, né? Recarregou, aí sem conexão com a rede. Eu não consigo nem chamar o paciente, nem atender. Nessa eu falei, vou levantar e vou lá na frente falar com o escriturário. Levantei e fui lá falar com o escriturário na frente. Quando eu passo por esse casal de idosos, o senhor olha para mim, que médico folgado, hein? Nem chegou pro plantão, já vai tomar café. Folgado pra cá, e falou um palavrão. Na hora eu virei e fui para cima dele. Falei, como assim? Eu não sou folgado. O que o senhor está falando? E comecei a bater boca com esse senhor. E comecei a bater boca de uma maneira violenta, a ponto de chegar à segurança. Eu nunca ia chegar a dizer de fato, mas ficou aquele grito, daqui, grita de lá. Aí eu falei, então eu vou atender o senhor. Atendi esse senhor, que estava com uma lombalgia, na minha sala, com segurança, junto do lado, uma enfermeira, desculpa, um auxiliar de enfermagem do lado, e eu atendi esse senhor e mandei para medicação. Quando ele saiu, eu, pé da vida, a senhora, que era acompanhante dele, veio, eu posso falar com você um minutinho? Ele pode. Não leve em conta meu marido não, tá? Porque há 5 dias, meu filho faleceu nesse pronto-socorro aqui. E a gente ficava sentado aqui esperando o médico dar resultado para a gente que estava acontecendo. Então ele está muito abalado ainda. Eu não, o meu fatiar fino que o Blink fala me deu aqui na minha cabeça uma reação instantânea de que esse cara está falando que eu sou vagabundo, mas eu não sou vagabundo. Sim. Só que eu não tive a capacidade de penetrar um pouco mais e entender ali, né? Então, hoje é uma coisa que eu pratico isso, né? Eu tenho um outro exemplo também muito interessante disso. Eu atendi uma criança uma vez, também no plantão, e ela veio com um aumento de volume aqui, o ombro assim, e a mãe falou, poxa, eu vim aqui só pegar um pedido de RPG. Pô, no meio do plantão, pegar pedido de RPG, vai falar com o seu médico. O médico sempre manda RPG, só manda RPG. Eu falei, mas vai, tira a camisa aí, vai, mãe. Pô, eu tirei a camisa, eu falei, pô, peraí, isso aqui não é escoliose, tem uma coisa aqui. Faz o seguinte, e eu abro meu coração, foi para tirar da minha frente o paciente naquela hora. Não é isso, não é escoliose. Vai lá e vai passar com um especialista de tórax. O paciente saiu da frente. Passaram-se meses, eu estou lá atendendo no mesmo pronto-socorro, lotado, do mesmo jeito, bate a mãe na... Doutor, dá licença? Eu olhei para a mulher, não reconheci. Falei, a senhora foi chamada? Se a senhora não foi chamada, por favor, aguarda. Falei, não, doutor, eu não abri ficha, não. É só que o meu filho quer te dar um abraço. Entra o moleque carequinho aqui. E, por causa do senhor, a gente diagnosticou um tumor aqui de mediastino, que não lembro mais que tumor que era, e ele veio agradecer que o senhor que mandou ele para o médico de coisa. A vida vai dando aqueles impulsos que a gente falou, são os drivers da vida. Você pode pegar ou não pode pegar. Né? A vida me deu esses dois, e que me levaram a esse livro do Blink, né? E que funciona para tudo, não funciona só para médico, né? Não funciona só para consulta, né? Funciona também para ensinar residente. Eu falo para os meus residentes, falo, olha, chegou o paciente, pediu o raio-x, você sabe que está normal, mas olha o raio-x. Porque
porque você vai ver 500 raios-x normal de coluna cervical. O dia que vier um raio-x alterado, talvez você nem sabe o que é o problema, mas você vai saber que ali tem alguma coisa, né? Examine o joelho. Ah, não, mas não é ligamento, mas examine o ligamento do seu joelho todas as vezes, porque você vai saber exatamente o que é um joelho normal. O dia que vier alguma coisa alterada, talvez você nem saiba o que é, mas que você vai desconfiar, né? Que é o que esse livro ensina. Então, eu acho que essa é a grande sacada, é um livro que eu recomendo mesmo que todos leiam com essa visão de realmente mudar a maneira com que a gente se relaciona, né? No final das contas, no final de tudo mesmo, Ricardo, é relação de gente com gente, que a gente está falando aqui, Total. desde o começo. Total. E a gente tem que lapidar de maneira constante a maneira com que a gente se relaciona, porque no final de tudo é relacionamento. Todo mundo reclamava do mundo louco e absurdo que era pré-pandemia, depois de ter ficado ali poucos mesezinhos em casa trancado, a gente viu como é bom a gente se relacionar, né? Então, o ser humano é um ser relacional, né? A gente precisa praticar isso bem. Então, acho que essa é a grande mensagem do livro. Que isso, rapaz. Arrasou, hein, cara? Pô, tu foi profundo pra caramba agora, hein, Léo? Porra, isso aí é Porra, para ganhar aquele corte lá do começo que você está me devendo lá. Vai. Porra, cara, vou arrumar até uma merchan aqui do Blink aqui, que vai vender Blink pra caramba aí, porra. Porra, vamos junto nessa aí. Levantou a bola, porra. Caramba, meu Deus do céu. Léo, me diz um negócio, pra gente fazer um fechamento aqui. Como é que é teu planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos? Como é que você vê aí onde é que você quer estar e como é que você acha que você vai estar aí daqui a 5 anos aí, profissionalmente aí, família, filhona já com 8, né? Que vai estar. E aí? Fala aí para mim. Bom, vai ter mais filho, cara? Não dá para ter filho velho, né? É aquilo que eu falo. Não, cara. Não, assim, sempre dá, né? Mas o que eu converso com a Ana aqui é que eu lembro na época de residência lá, a gente dava plantão 24 e tinha uma baladinha à noite, a gente ia na baladinha e no outro dia tava pau, toda a obra, né, no dia seguinte. Hoje a Lisa acorda aqui 2, 3 horinhas, no outro dia eu tô um zumbi para andar. Então, dá uma doída na carcaça, né? A gente viveu as coisas da nossa vida quando tinha que viver. Então, assim, eu tive a chance. Eu vou concentrar e focar toda a minha atenção na Liz, né, e para ela ser bem feliz. Eu acho que esse é o meu grande planejamento agora, né? Quer dizer, poder consolidar meus vínculos aqui com a minha filha e de poder proporcionar para ela viver junto com ela, ver as coisas acontecerem com ela. A gente está falando mal de ser pai velho, mas ser pai depois dos 40 anos tem essa vantagem, a gente tem essa maturidade e a possibilidade de poder despender tempo de estar junto com nossos filhos, né? Talvez lá atrás, dando plantão igual um louco, operando igual um louco, como a gente falou, eu não pudesse vê-la dar o primeiro passo como eu pude ver, né? Vê-la reclamar do primeiro dentinho como eu vi. Então, e também não desesperar da primeira vez que ela caiu, bater a cabeça e achar que ela vai morrer. A gente tem essa maturidade. Então, tem essa grande vantagem de ser pai um pouquinho mais para frente. Mas agora eu preciso ter essa atenção para ela, né? Eu acho que a gente tem que... hoje eu estou nessa pegada de, daqui para frente, moldar essa balança entre vida privada e vida pessoal, né? E vida privada e vida profissional. Acho que esse caminho. Tenho dado uma dedicação muito forte hoje à docência, né? E o entendimento que realmente o que eu gosto de fazer é ensinar e estar junto com os meus residentes e meus alunos, né? Mais do que publicar é uma necessidade. Ensinar é um chamamento, né? Então, e aí quando você chega nessa fase que eu estou hoje e me projetando para os próximos anos, não tem aquela briga por vaidade, por espaço, como tinha lá atrás. Hoje não, hoje eu estou ali com uma consciência de que eu vou somar um pouquinho, então minha projeção é consolidar o consultório, né, porque consolidar uma marca de ser um cirurgião realmente que opera essas lesões multiligamentares. Acho que preciso
ter isso bem consolidado, né? E para isso não adianta eu ficar na dependência dos hospitais. Hoje, a Rede Dó está construindo um hospital do lado, a não sei quem está perto dos hospitais que eu trabalho, quer dizer, então uma hora ou outra eu não quero ficar na mão. Então eu preciso ter o meu espaço. Então agora, se antes do passado não cabia ter um consultório forte, hoje eu já tenho condição, né, e tranquilidade para que eu tenha um consultório forte. Então hoje eu vou fazer um consultório forte e as pessoas vão procurar o Dr. Leonardo, não porque eu forcei uma coisa que eu não sou, não. Hoje eu tenho tranquilidade e maturidade para tomar as decisões importantes que eu posso fazer no consultório, né? Então, essa migração do hospital para o consultório e visando qualidade de vida, visando família, né? E visando esse tripézinho que é o mundo acadêmico sem afobação. Acho que a palavra é essa. Não preciso ter 10 publicações por ano, não preciso falar em todos os congressos, não preciso dar aula, não. Eu quero realmente ter uma troca autêntica com as pessoas que estão comigo lá na pós-graduação. Ah, você vai fazer mestrado comigo? Você quer o papel do mestrado? Você quer o papel? Eu te arranjo outro lugar, você vai lá e faz um cursinho, pega um papel. É igual o MBA de gestão de saúde que tem por aí hoje, né? Você quer fazer um negócio ou quer fazer um papel? Quer um papel? Faz um cursinho ali, pega o papel. Pô, você quer realmente formar um conhecimento crítico sobre o que é o mestrado profissional e que isso acrescente na sua vida? Vem comigo que eu vou embarcar na tua história, eu vou com você. Então, isso é o que eu vislumbro. E isso você precisa ter um pouquinho de pé no chão para fazer, né, cara? Não dá para fazer isso simplesmente com a minha cabeça de 20 anos atrás. Não dá. Sim. Né? Acho que é isso, não sei. E peraí, agora que você encheu a tua bola aí, agora você bota aqui, onde é que o pessoal vai te achar aí? Coloca aí que agora vai ter uma lista e uma fila aí de possíveis candidatos ao mestrado. Já abriu? O mestrado já abre agora. Dia 3 de janeiro e esse episódio deve sair... rapaz, agora... fevereiro que vai sair. Então, fevereiro... Já vai ter aberto? Já vai ter acabado? Vai ter fechado? Não vai estar, e vai estar aberto em fevereiro. Agora em fevereiro, quem está ouvindo a gente em fevereiro, estamos com as inscrições abertas, né? Inicialmente, se quiserem me mandar uma mensagem no meu e-mail pessoal, que é o leonardo.ramos@unifesp.br. Então, é leonardo.ramos@unifesp.br. Me manda um e-mail. Entrar embaixo aí, pô. Botar na bio. Pode me mandar no e-mail, né? O Instagram, eu não sou um cara muito do Instagram, muito forte no Instagram, não fico postando lá, eu não sou o Dr. TikTok. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas não sou. Mas eu posto sempre alguma novidadezinha ali do meu dia a dia lá no Instagram, que é Dr. Leonardo A. Ramos, né? @Dr. Leonardo A. Ramos lá no Instagram. Que aí você tem algumas novidades também lá, eu posso responder, mas em relação ao mestrado, manda ver lá no meu e-mail pessoal, eu dou o caminho das pedras para quem tiver a fim de embarcar nessa. É um caminho muito legal, o mestrado, eu aconselho. Especialmente o mestrado profissional, que é diferente do acadêmico. O mestrado profissional aproxima a prática do dia a dia com um pouquinho da ciência e você consegue organizar as coisas, né? O acadêmico, para quem quer dar aula, quer ser professor, é uma outra pegada. Mas o acadêmico é muito interessante para dar um gás aí, né? Então, quem for fazer, por exemplo, a linha de pesquisa minha de análise econômica, você vai ter conhecimento sobre o que é fazer um customer development, vai saber o que é um pouquinho de noção de gestão, né, do que é o nosso famoso VBHC, você vai entrar nesse mundo com uma visão crítica, não de um especialista, mas de uma visão crítica do profissional que você é. Então, você vai ter essa visão. Por exemplo, eu tenho um aluno que é educador físico. Então, o educador físico vai ver, mas ver a BHC, mas e na educação física? Como é que é? Não tem valor também? Então, a gente transporta e faz isso aí, e o pessoal que está lá tem curtido. Então, abre a cabeça. Pô, legal, maravilha, excelente, tá? Parabéns aí
pela jornada, tá? Tá no meio dela, né, cara? Você cada vez mais aí tá se encontrando aí num novo caminho, né? Agora que você... Eu vou falar de novo, né? Agora que ele manda na Paulista e joelho não é um problema mais para ele, ele domina todos esses ligamentos aí que vocês conseguiram escutar com a humildade dele durante o episódio, ele ainda aí está querendo arrumar um outro espaço aí que está ocupando aí com maestria. Léo, cara, obrigado de verdade, cara, excelente, cara. Parabéns mesmo aí pela jornada, cara. Parabéns aí pela família aí que você construiu e muito sucesso aí para você aí nos próximos anos aí, que você consiga realizar aí, encontrar essa felicidade tão plena aí que você tá batalhando. Legal. Pô, Ricardo, eu preciso agradecer muito, né? Você abrir as portas, né? Para mim, poder falar de mim, né? Falar de mim, quer dizer, não estou falando não é nada teórico, né, da vida, e também te agradecer, não por ter me colocado nesse panteão, que se eu pegar os episódios posteriores, só tem faixa preta, aí eu estou no meio, me colocou nesse meio aí, então fico feliz pela oportunidade e agradeço também esse serviço que você faz à medicina e esse serviço que você faz a quem ama o que a gente faz, né? Porque um médico jovem que realmente está afim de realmente buscar o conhecimento e buscar o entendimento mais do que o conhecimento teórico, tem aqui nesses... Quantos episódios? 115 hoje. Você tem aí 115 visões diferentes de como encarar essa empreitada, e eu posso dizer que isso vale muito, muito, muito mais que muito curso de pós-graduação, porque isso é a vida como ela é. Então, eu só preciso realmente bater palmas para você aí e agradecer pelo serviço, que é fantástico. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Valeu. Pessoal, abraço. Fica com Deus. Valeu, Léo. Abração. Valeu.